Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje nós vamos para a nossa 9ª aula dos estudos das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Alguma pessoa perguntou, mas quem é Joana de Ângeles? Para quem não sabe, no meio espírita é bastante conhecida a figura desse nobre espírito, que é a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E Joana, que teve várias encarnações, trabalhando muito dentro da seara de Jesus, como madre e como Clara, aquela companheira de Francisco de Assis, é o espírito hoje Joana. Ela se especializou, ela foi muito a fundo da psique humana, mas não a psique humana do físico, mas a psique humana transcendental, a verdadeira psique, aquilo que gera a nossa vida em termos de contato com o próximo, contato conosco mesmo, esse eu que existe dentro de nós, esse verdadeiro eu. Porque no Espiritismo a gente estuda perispírito, espírito, corpo físico, que o espírito reflete no perispírito, o perispírito reflete no corpo, e tudo isso está interligado, mas parece que era necessário alguma coisa a mais para explicar essa ligação. E a psicologia estuda a psique profunda, tem várias escolas psíquicas no mundo, vários estudiosos, e que merecem toda a nossa consideração e respeito. Mas o que nós estamos tentando mostrar aqui é essa psicologia numa ótica espírita, que é o estudo da Joana. E nosso curso, um curso básico, que tenta mostrar um pouquinho desses conceitos de Jung dentro de uma visão espírita. Vamos lá. Hoje, nossa terceira aula falando sobre ego, sim, terceira, talvez a última aula falando sobre ego, mas agora nós temos que pensar na libertação do ego, o persona. E aqui tem uma frase interessante: o amor é de essência divina, porque procede de Deus e vitaliza o universo, sustentando a vida em todos os seus aspectos. Apenas para a nossa reflexão e iniciar o nosso bate-papo. A origem do nome persona vem quando as apresentações do teatro da antiga Grécia, os personagens nas suas apresentações usavam uma máscara, na intenção de que aquela máscara indicasse só com o olhar do espectador a índole de cada personagem e também quem era mocinho, quem era vilão e suas atitudes. E Jung nos traz o personare para a persona, ou seja, a máscara para nossas reflexões. E tem um poema chamado Tabacaria e fala uma frase muito interessante. Olha lá: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Que sei do que serei, eu não sei quem sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa, fim de mim, e o que não soube, e o que podia fazer de mim, não fiz. Quando quis tirar a máscara, já estava pregada na cara. Persona. A máscara, essa parte da nossa psique, chamada persona, ela é de suma importância e ela tem uma ligação muito profunda com o ego, porque nos adaptamos à nossa relação com as pessoas em determinados ambientes, usando essas máscaras. A máscara, essa persona, começa na forma na infância, a partir da relação com os pais. Porque essa criança precisa se adaptar àquela família que acolhe. Quando ela sai do ambiente familiar para a escola, a creche, ela tem que se adaptar ao novo ambiente. E com outras pessoas, como professor e outras crianças, ela precisa se adaptar ao meio da sociedade. A persona precisa tomar forma e se adaptar a um novo meio.
Sempre nós vamos estar nos adaptando. Então, o que você realmente é dentro de você, está lá, formada no inconsciente, no teu consciente. Você tem uma estrutura que é a sua psique. Só que o que você expressa para as pessoas não é isso. Você tem uma máscara entre você e a pessoa. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Ninguém vai a um casamento de bermuda, porque ficaria diferente do contexto do ambiente. Porque, né? E se isso ocorrer, uma desaptação, é um problema na persona dessa pessoa. Então eu vou ao casamento? Vou. Mas eu tenho que ir adequado. Eu tenho que estar, né? Então é um exemplo simples do que acontece dentro do contexto da persona. A persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. É uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros e, por outro lado, a ocultar a verdadeira natureza do espírito ou do indivíduo. Eu brinco, às vezes, nas palestras, né? Digo assim, agora eu vou no centro espírita. Cadê a máscara de bonzinho? Acho que está na terceira gaveta. Deixa eu pegar a máscara de bonzinho, que eu vou no centro espírita, eu tenho que ir lá, eu tenho cara de bonzinho. Não, agora eu vou trabalhar, eu sou chefe. Cadê a máscara de ser chefe? Eu tenho que pôr a máscara de chefe, né? Com aquele rigor. E assim vai, em todas. Agora eu vou estar com a esposa, eu tenho que pôr a máscara de bonzinho, né? E assim vai. A todo momento eu estou tendo máscaras. Isso é uma característica da personalidade. Isso é uma característica da nossa psique. Todo excesso é patológico. Quando isso acontece, é para ser aceito e se trata de um conflito que precisamos cuidar. Esse excesso de máscaras. Então, a persona serve para estabelecer um elo entre eu, que sou, e a sociedade que precisa lidar com determinadas características. Funciona, de certa forma, como um sensor. Sob a máscara da personalidade, encontra-se expressões insuspeitáveis da realidade. Somente a largo tempo e com o auxílio das lentes da percepção profunda, consegue identificar. É quando essa persona, essa máscara, começa a ser um problema. Porque eu deixo de ser eu. Eu sou aquilo que a sociedade quer. Porque a persona é a personalidade que devo demonstrar ao outro. É a personalidade que vou apresentar adaptada ao meio, aquele ambiente. Cada função social que eu exerço tem uma persona. Percebe como nós somos seres complexos, profundos? E lembrando sempre, se nós estivéssemos aqui, nessa discussão, olhando o lado puramente físico, então diríamos que tudo isso está sendo criado pelo meu cérebro, refletindo no meu corpo, nas minhas ações. Parou por aí. Não. Aqui é um ambiente em que nós estamos discutindo uma transcendência da vida, ou seja, a vida espiritual. Então, toda essa psique não está no corpo físico. O Espiritismo entende que a psique não é uma emanação física, mas uma emanação mental. E mental é do espírito. Então, o espírito é que tem essa psique, esses desajustes, esses ajustes, tudo isso, transmite para o perispírito, que transmite para o cérebro. O cérebro gera toda essa estrutura na forma de reações químicas e tudo mais, reflexos elétricos, um negócio muito, muito complexo, e o corpo expressa isso. Comportamento e persona. A sociedade dita sempre as regras de comportamento das pessoas. Se ela é casada, não pode ter determinado tipo de comportamento, e toda vez que você assume um novo papel social, a sociedade, o coletivo, espera de você um comportamento. Se sou de determinada religião, tenho que exercer aquele papel para não ser julgado. É tudo cheio de métodos. E Jesus fugia a tudo isso, né? Se você pegar Jesus, a sua forma de agir estava totalmente fora desse negócio de persona. O que Jesus queria era ajudar, acordar as pessoas, mostrar o verdadeiro sentido da vida. Então, para ele, estar no meio de pessoas de má índole, no meio de ladrões, de pessoas simples,
de pessoas boas, de pessoas ricas, de pessoas de muito poder. Para ele não fazia a menor diferença. Ele vive lembra lá da outra aula? A consciência cósmica. Ele está num outro patamar de realização. E esse contexto faz com que ele já não tenha mais esse tipo de análise. Ele, na presença dos seus apóstolos, era o mesmo Jesus na presença das pessoas simples, era o mesmo Jesus na presença dos bambambam daquela época. Trazendo para os dias de hoje, seria, se nós tivéssemos a capacidade de ter o mesmo comportamento na via pública com uma pessoa na calçada, num ambiente de trabalho, na presença de uma pessoa famosa da televisão, que a gente fica todo mundo, babando, ou um grande político famoso. Para todas essas pessoas, nós deveríamos ter o mesmo comportamento. Sermos nós, indivíduos que somos. Temos o mesmo valor que aquele que está na sarjeta, que aquele que trabalha com você, aquele que está no teu meio social, aquele que é famoso, e aquele que é milionário, aquele que tem poder. É tudo espíritos que estão aqui na vida desenvolvendo. Alguns estão conseguindo e alguns estão estagnados. Então, nessa tentativa de fazer a adequação, que Jung vai chamar dessa relação, desse tema complicado, de relação entre pessoas que eu sou com a sociedade. Aquilo que podemos chamar de personalidade provisória é uma série de estratégias escolhidas pela frágil criança para lidar com a angústia existencial. A criança precisa ter aquele espírito que acabou de reencarnar, ele está em busca de aprendizado, de conhecimento, ele tem uma captação muito grande do meio, ele precisa ser benquisto, ele quer ser benquisto, ele precisa se alimentar. Vejam quanta coisa que essa criança precisa. E ela precisa um automatismo de ela ser aceita pelos pais, ser querida pelos pais. E muitas vezes ela vai esconder o seu próprio desejo, o seu interesse, aquilo que ela quer, para satisfazer a vontade do pai e da mãe. Então, vou atender essa família e a sociedade, e essa é uma tendência natural de fazer isso, vai ser visto como um arquétipo, porque eu vou formando valores, e esses valores que eu estou montando, que eu estou estruturando dentro de mim ao longo da minha vida, vai criando dentro de mim estruturas que é como eu me exponho para a vida. Foi essas estruturas que eu aprendi na infância, na juventude, ela vai se formando dentro de mim. Quando eu desencarnar, isso tudo vai para o inconsciente profundo. E numa nova vida começa tudo de novo, mas esse aprendizado todo já está lá naquele arcabouço, que de vez em quando vem para a consciência na forma de expressões, na forma de comportamentos, na forma de experiência, de aprendizados. No caleidoscópio de comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser. O Divaldo fala muito isso, né? Nós temos que aprender a ser e não parecer. Nós temos que aprender a ser do que ter. Dada a origem dos homens espelhos, aqueles que não têm identidade própria, reflete os modismos, as imposições, as opiniões alheias, eles se tornam o que agrada às pessoas com que convivem. O ambiente no seu comportamento neurótico se instala. Porque ele não é ele está fazendo a coisa para agradar o meio. Ele tem que aprender a ser ele. E vocês conhecem muita gente assim, eu também conheço. Muita gente que não tem. Nós temos que não é se impor, mas temos que ser nós, somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Como jovens na adolescência que tentam acompanhar seus grupos. Todo mundo aqui que já foi adolescente, né? já passou pela infância, puberdade, adolescência, lembra
Nossa, às vezes eu fico olhando fotografia da época que eu era adolescente, nossa, não há amor que resista aquilo. Aquelas calças horríveis, aqueles cabelos, que Deus me livre. Aquelas roupas que, meu Deus, se eu saísse com uma roupa dessa na rua hoje, mas nós tínhamos que acompanhar a moda, tinha que acompanhar os outros. Imagina que você ia... Eu até que ainda tinha um pouco de problema com meus amigos, porque eu sempre gostei de música clássica, desde moleque. E não que eu não gostasse dos outros gêneros de música, mas o pessoal fala, pô, mas você gosta de música clássica? Mas eu gosto, fazer o quê? Eu adoro música clássica, sempre gostei. Mas gosto do outro gênero de música também, por que não? Mas se você pegar no meu carro agora, 90% das minhas músicas são clássicas. E tem lá música popular, rock e tal, tá tudo lá. Mas é uma condição. Espelho quando tento o tempo todo refletir, e o que eu acho que o outro pensa de mim, eu vou me perder de mim mesmo, eu faço aquilo que penso que o outro quer que eu faça, mas ele nem me pediu para fazer, ele nem me pediu para mudar. Eu é que acredito nisso e fico deduzindo tudo, eu busco o tempo todo no outra pessoa que eu sou. Isso são parte das máscaras de persona. Devo ficar atento se sou uma pessoa feliz, adaptada, atendendo anseios da minha alma, que pede para fazer o meu selfie. O selfie que está pedindo. E aí vem o extrovertido e o introvertido. São duas facetas da persona. O movimento da sociedade moderna, apesar de tudo que estamos vivendo, ainda é de rejeição da individualidade. Então, toda pessoa que começa a fazer um trabalho de autodescobrimento e de diferenciação é banida. Ela é estranha, esquisita, rejeitada, até mesmo abandonada. Muitos desistem desse processo porque não lidam com a dor da rejeição. Não lidam com a ideia de que as pessoas podem não compreendê-la mais. Quando Jung passou a estudar esse tipo de pessoas que somos, identificou dois tipos, o extrovertido e o introvertido. Aquele que percebe o objeto pelo valor interno do objeto e o que percebe o objeto pelo valor externo do objeto. A maioria das pessoas se mostra extrovertida, mas na realidade não o são. Ela é introvertida. E toda vez que tenta se mostrar extrovertida, ela se agride. E o seu mundo interno fica desconhecido para ela. E quando negamos, vamos gerando doença. Olha que coisa maluca. Né? Quando você pensa que você é extrovertido, porque está falando, na verdade não é. É o contrário. E ao contrário, aquele que ele pensa que ele é introvertido, que ele está quietinho ali, mas está faltando uma oportunidade para ele mostrar, para ele jogar para fora as coisas. Então, esse aspecto do introvertido e extrovertido, normalmente é o inverso daquilo que se apresenta. Normalmente, não quer dizer que é sempre. Mas veja, é mais uma característica da nossa psique. O ser eu mesmo. Eu posso tentar ser o que eu não sou, fingir, desconectar, mas não será de forma impune, porque o self, o arquétipo da totalidade, vai fazer a função dele. Ele vai me puxar para a plenitude. Por mais que eu tente fingir alguma coisa que eu não sou, vai chegar uma hora que vai bater alguma coisa e dizer, não dá mais para continuar nisso. Você tem que ser você. Talvez não aconteça nessa vida, talvez aconteça na próxima, mas uma hora vai acabar essa persona falsa e você começa a adquirir o que você realmente é. Eu não nego que quando eu fazia faculdade, eu tinha um professor de físico-química que eu olhava para aquele homem e falava, puxa, quando eu for professor, que eu tenho como objetivo da minha vida trabalhar na indústria, como assim eu fiz durante 38 anos eu trabalhei na indústria, trabalhei e dava aula à noite, porque eu sempre gostei, mas eu quero ser um professor igual ele. Então eu me espelhava no jeito dele dar aula, na forma como ele posicionava na sala e tudo mais. E foi assim que aconteceu, realmente, no começo, até que eu desenvolvi o meu jeito de dar aula, o meu jeito de ser próprio, com todos os estudos da pedagogia de nível superior, não sei o quê, de não sei o que lá, tudo muito lindo, maravilhoso, mas eu desenvolvi o meu jeito de dar aula, o meu jeito de me ligar aos meus alunos. E é assim que eu acho que tem que ser para todo mundo em todas as coisas na vida. E o mundo passa a ser um lugar perigoso, aí começa a ficar com ideias obsessivas, nem sempre é obsessor. Ele, é claro, que às vezes se aproveita desse campo,
começamos a nos auto-obsediar pelo esse comportamento nosso de não ser o que a gente realmente é. E aí os obsessores, opa, olha lá como está desequilibrado, vamos nessa, pessoal. Aí entra a obsessão em cima. Os vícios que contém nos mecanismos de defesa do ego, aquele movimento de regressão, vou deixando de beber ou de fumar, mas por qualquer situação mais difícil que o meu ego se sinta ameaçado, eu volto para um comportamento antigo que eu já tinha abandonado. Eu abandonei, mas eu não estou aguentando o repuxo. Eu volto. O egocentrismo de nossas vidas. Quando estou preso no egocentrismo, eu não percebo nada, além de mim mesmo. Isto é um distúrbio, porque tudo que o outro pensa não tem importância, porque o que importa é o que eu penso, o que eu acho e o que eu quero. Joana nos diz o quanto é importante essa perturbação causada pelo egocentrismo, porque assim descobre o quanto é significativa a importância. Olha só, num primeiro momento, eu abandono tudo, eu sou o que os outros querem. Num segundo momento, o egocentrismo aparece na minha vida. E eu acho que eu sou a melhor bolacha do pacote. Isso é ruim? Não, não é legal. Mas é bom durante um período. Para eu acordar e entender que eu sou um ser vivente. Eu sou um indivíduo. Eu sou mais um ser no universo. Mantém-se o ego em harmonia com o self, equilibra-se o eixo que os liga, e a sombra cede espaço ao discernimento, liberando toda a energia para o processo de individuação que deve ser a nossa grande meta. Então, esse elo, self e ego, tem que trabalhar. O ego representando a gente para o mundo e o self controlando aquilo que é moralmente, é ético, é construtivo. Todos nós estamos vivendo o processo de individuação, ou seja, nos tornarmos seres indivíduos. Mas a grande diferença é que a minoria está fazendo de forma consciente. Então, quanto mais consciente esse processo, mais rápido o equilíbrio ego-self. E se conhecendo tanto que possamos servir a um só Senhor, porque, como diz o Evangelho, não é possível servir a Deus e a Mamon, disse Jesus. Ou é uma coisa ou é outra. Então, no fundo, tudo isso é o self que vai determinar o nosso ser. E o ego será um elemento de trabalho do self, do espírito imortal. Então, Jesus vai nos ensinar o quê? Essa é a proposta que o Cristo nos traz. Não se poder servir o ego ou o self ao mesmo tempo. É preciso que o ego entenda que o senhor da casa, que o dono do espaço é o self, e que ele entenda o self, para que possamos tornarmos os homens e mulheres de bem, pessoas que devemos ser. Não há sentido idealizado, mas no sentido real de fato. Isso que é de suma importância que a gente entenda. Enfim, tem uma oração Apache que eu peguei, achei muito bonita. Que o sol possa lhe trazer nova energia a cada dia. Que a lua suavemente lhe restaure toda a noite, durante a noite. Que a chuva lave as suas preocupações. Que a brisa sempre sopra e uma nova força em seu ser. Que você possa caminhar suavemente através do mundo e saber de sua beleza todos os dias de sua vida. Somos filhos de Deus. Temos que assim proceder. As dificuldades estão aí e nós vamos procurar vencê-la passo a passo. Talvez não conseguimos agora, talvez daqui a pouco, mas não vamos simplesmente rejeitar. Não temos capacidade de resolver agora. Vamos deixar quietinha, vamos resolver outro e vamos vivendo. Há um momento de alegria, vamos curtir esse momento de alegria. Há um momento de felicidade, vamos curtir esse momento de felicidade. E há um momento de dificuldade, vamos procurar resolvê-la dentro dos moldes éticos construtivos para a nossa vida. E assim terminamos mais um programa O Espiritismo em Nossas Vidas e esperam todos no nosso próximo encontro, a nossa próxima lição. Que fiquem todos na paz do Mestre Jesus.
Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.